Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, que vai ter vídeo aqui da Fernandinha Maia, vai ter Esportes Rio, vai ter Donos da Bola, vai ter ESPN, vai ter Sport TV e tudo mais, eu vou trazer aqui um vídeo do TF, no Instagram do TF, muito bom para vocês assistirem, porque muita gente fala assim, Rafael, não traz fulano de tal pro seu canal, não reage a vídeo de fulano, de ciclano. Eu reajo porque esses caras têm alcance nacional pelos veículos de comunicação que eles trabalham. E eles são os caras que furam as bolhas. E a narrativa que eles trazem é que chega no vascaíno, no tricolor, palmeirense, flamenguista, corintiano, são paulino, cruzeirense, atleticano, gremista, colorado, baiano, goianiense. Né? Então nós temos que trazer para cá também o que eles falam, para ver, rebater, né? E até para expor para o botafoguense, né, que não gosta de assistir alguns canais, para saber o que o nosso adversário, nosso rival, nosso inimigo muitas vezes, da mídia suja, tá falando da gente, né? Eu postar aqui um Maurinho, um Kifuri, né, um Arnaldo Ribeiro, não vai dar para ele mais ou menos alcance midiático, porque ele já alcança milhões de pessoas. Vai apenas mostrar para vocês o que estão falando de mal da gente, para a gente se preparar e saber rebater, contra-argumentar. E até às vezes no meu vídeo desmentir o que eles estão falando. Vê esse vídeo do TF, vê a importância que tem rebater essas coisas. Gomes, setorista do portal UOL, fez esses comentários aqui em relação à classificação do Botafogo. Com um certo desdém no que a gente fez, termos passado pelo Grupo da Morte, e vai ao encontro daquilo que eu venho falando com vocês no nosso canal. A gente tem que contestar sim. Sabe por quê? Esse aqui é um dos vídeos mais vistos no UOL. E as pessoas estão comentando como se o Botafogo não tivesse merecido se classificar em um grupo da morte. Olha, o Botafogo ali cascou na sorte. Na sorte, Júlio Gomes. Me falei quais defesas o John fez difíceis na partida de hoje. Quem gostou? Acho que nenhum jogador, comissão técnica gostou do jogo do Botafogo hoje. O Atlético de Madrid foi dominante. E se as coisas tivessem acontecido, poderia ter vencido por 3-0. O Atlético teve a mesma história no Mundial inteiro. Julián Álvares e Sorloth, os dois atacantes, perdendo muitos gols. Perderam contra o PSG, perderam contra o Seattle, perderam hoje contra o Botafogo também. Teve, no meu ponto de vista, um pênalti não marcado para o Atlético no primeiro tempo. O VAR chama o árbitro para marcar o pênalti, mas também para mostrar uma faltinha ali dentro da área do Sorloth. Eu daria o pênalti, não daria a falta. E isso poderia ter mudado a dinâmica do jogo, não mudou. Sorte do Botafogo. E sorte também que o gol do Griezmann. Esses pontos destacados por ele, que tem continuidade aqui do vídeo, mostram que ele não está satisfeito com a nossa vitória. Porque, faltinha, meu amigo, se o Savarino faz 1-0 com 8 minutos, era um outro jogo. Se o Igor Jesus faz aquele gol que o Cuiabano cruza, era um outro jogo. Os cis só existem para o Atlético de Madrid ou será porque você estava torcendo para o Atlético de Madrid? Continue ouvindo aqui o rapaz. Ele jogou muito mal, hein? Mas o gol do Griezmann saiu só na reta final da partida. E aí não deu mais tempo para o Atlético buscar 3 gols, que era o que ele precisava. E nas rebatidas ali o Botafogo se safou. Mas foi um jogo que o Botafogo correu o risco de perder por 3-0. Correu o risco. O Atlético foi melhor do que o Botafogo durante toda a partida. O Botafogo teve 3 contra-ataques no começo do primeiro tempo e alguns já no fim, na reta bem final da partida. Mas é pouco realmente. É um jogo para deixar o torcedor com os pés no chão, né? De volta à terra. Depois daquela vitória contra o PSG, uma derrota para o Atlético. O Botafogo se classifica porque ganhou do PSG, porque o PSG goleou o Atlético, então entra no saldo de gols, né, nesse confronto direto, o saldo de gols dentro do confronto direto. O Botafogo está classificado, cai numa chave mais difícil, em que tem Bayern, enfim, tem uma caminhada mais dura até uma possível final. Se classifica no grupo da morte, é uma história maravilhosa, mas fica um gostinho de que depois de tudo o que aconteceu, poderia ter saído daqui de Los Angeles com algo melhor. Daria para eu contestar aqui cada fala dele. Os jogadores não comemoraram? Pelo menos não foi isso que eu vi, né? Os torcedores e jogadores comemoraram muito. O Botafogo jogou menos hoje? Sim, jogou menos porque tinha o placar na mão. Ia se expor contra a equipe do Atlético de Madrid e jogar lá na frente, dando contra-ataque. Júlio Gomes, se você não acompanha futebol, o time do Atlético de Madrid talvez seja um dos times que melhor use o contra-ataque. Botafogo tendo a possibilidade de perder por 2 gols de diferença, iria se expor tanto? Não, né? Então, é isso que eu falo a respeito de você usar as narrativas que quer. Primeiramente, na primeira rodada, né, o Botafogo estava fora, porque ganhou de uma maneira sofrida da equipe do Seattle Sounders, que não foi goleado por ninguém. Depois, o Botafogo ganhou do PSG, aí foram obrigados a valorizarem, meio que a contragosto.
e agora estão de novo usando as falsas narrativas. Então, Júlio Gomes, sua análise foi muito ruim. Eu não sei se por não entendimento de futebol e não entendimento do que o jogo pedia de hoje. Pés no chão, nós botafoguenses temos sempre. Sabe por quê? A gente está acostumado. Mas esse vídeo aqui não chegou em você que é botafoguense, mas chegou no seu amigo flamenguista, seu amigo tricolor, seu amigo vascaíno, seu amigo palmeirense. Sabe por quê? Eles foram as bolhas. E as bolhas, eles querem que falem isso aqui, ó. Pra, de novo, uma classificação heróica do Botafogo, a gente ser diminuído. É assim que funciona o jornalismo brasileiro. Às vezes eu tenho nojo da minha profissão. E rapaziada, 2 atualizações aqui de notícias fresquinhas antes de começar aqui o vídeo. Eu tava editando o vídeo aqui, surgiram. A primeira é o Bayern de Munique, né? Tá indo pro lado de lá da chave, o lado do Flamengo, vai encarar o Flamengo nas oitavas, o que seria Chelsea e Bayern como possíveis rivais de Botafogo ou Palmeiras nas quartas. Agora mudou tudo, Bayern foi pro lado de lá. Então, definidos até agora, temos do lado de lá da chave Inter Miami e PSG, Flamengo e Bayern de Munique. Do lado de cá da chave, o Benfica aguarda Chelsea ou Esperance da Tunísia e o Botafogo encara o Palmeiras. Esses 2 confrontos se encontram nas quartas de final. Então, melhorou bastante pra gente aí a prospecção uma possível quarta de final. Era ganhar do Palmeiras e quem sabe pegar o Bayern de Munique. Agora é ganhar do Palmeiras e pegar aí possivelmente o Benfica ou o Chelsea, algo do tipo. Melhorou bastante. E a outra notícia é que o órgão lá, o DNCG, algo assim, da França, rebaixou, até então por enquanto, rebaixou o Lyon para a Série B da França por causa daquelas questões financeiras aí, o fair play financeiro, etc. Né? Aquelas mutretas que o dono do PSG, né, usa para controlar ali a Liga Francesa. Quem incomoda ele corta as asinhas. Então o Lyon está hoje temporariamente rebaixado para a Série B da França, mas por outro lado vai disputar a Liga Europa. Uma coisa não anula a outra. A UEFA autorizou ele a disputar a Liga Europa e a Liga Francesa rebaixou o Lyon. Para você ver como é curioso isso, né? Enquanto a UEFA autorizou o Lyon, deu como ok as contas do Lyon, a Liga Francesa, né, que tem ali como o ventríloco o Nasser Al-Khelaifi do PSG, foi lá e rebaixou o Lyon. Mas tem recurso, cabe recurso à decisão. Logicamente o texto a Eagle vai entrar com recurso para mais um novo julgamento acontecer. Mas o primeiro julgamento já foi um péssimo, deu um péssimo, vamos dizer assim, cenário para Eagle, né? É um baita baque para Eagle Hold. Veremos como vai ser isso nos próximos capítulos aí, como isso afeta o Botafogo. E aí, gente, tá começando o Seleção Sport TV nesta terça-feira para falar muito de Copa do Mundo de Clubes. Já temos 2 brasileiros garantidos nas oitavas de final e, por consequência, já temos um brasileiro garantido nas quartas de final da competição. Com esses confrontos aí, ó, o Palmeiras vai encarar o Botafogo e o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Inter de Miami. Já vou dar meu boa tarde e já antecipar o que eu falava ali quando eu recebi do Vini para começar o Seleção, que é essa questão de ter um confronto brasileiro aí agora, nas oitavas de final. Eu não gosto, eu gosto de deixar mais pra frente, mas argumentaram comigo. Pra frente quando, Joana? Às vezes não rola esse confronto. Eu falei, é verdade, tem esse lado, então a gente já tem um brasileiro nas quartas de final, mas enfim... Eu não queria. E você, velho? Bom dia não, né? Eu já tô dando boa tarde, mas tomei o café com a Vai hoje no hotel e a gente já falou sobre esse assunto, né, meu? Já decorremos um pouco dessa história aí que eu acho que vai ser muito belo de ser contado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal de casa. Jogo que eu, como representante do Palmeiras aqui, eu prefiro pegar um brasileiro agora. Eu prefiro pegar o Botafogo do que pegar o PSG. Por quê? Porque já está acostumado, né? Apesar dos resultados não serem muito favoráveis ao Palmeiras nesses últimos confrontos, porém, são jogadores que estão acostumados a jogar contra esses times e a tendência de tentar se habituar, acostumar ali dentro do jogo, talvez seja favorável ao Palmeiras. Boa tarde, Ricardinho. Tudo bem? É estranha essa frase. Eu prefiro pegar o Botafogo do que o PSG, porque também do outro lado é o PSG, né? Pois é. Tudo bem, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Vair, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Eu acho que, assim, inevitavelmente, é lógico que a gente lamenta por ser 2 times brasileiros e um vai ser eliminado, não tem jeito. Mas
A questão do confronto eu acho legal. Primeiro que 2 brasileiros classificados chegarem às oitavas, né? Eu, sinceramente, a dificuldade do Botafogo pelo grupo, eu entendia que era, e realmente era, né, superior, não desmerecendo o grupo do Palmeiras, mas via o Palmeiras um time consolidado e que poderia se classificar à próxima fase. O Botafogo já tinha 2 confrontos, com o Paris e com o Atlético de Madrid, mais difíceis. Mas quis que o confronto e que a classificação de ambos, né, nas chaves, nós vamos ter esse confronto nas oitavas. Um grande jogo, mais um capítulo desse confronto que vem desde 2023, isso é legal, para nós brasileiros também. São 2 times que ontem não performaram, né, e isso não é assim demérito, pelo contrário, eu acho que eles são 2 equipes boas, consolidadas, que ontem não conseguiram impor, mas isso a gente vai falar bastante. Mas eu achei legal, no conjunto, eu achei legal de ver 2 times brasileiros nas oitavas por uma vaga. E aí, tudo E aí, bem? meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Ricardo, Ivaí. Bom, prazer grande estar com vocês aqui. Eu que fui uma criança dos anos 90, né? Já colecionei muita figurinha dos 2 aqui, então é maravilhoso, um privilégio poder... Não tô querendo entregar a idade não, entendeu? Mas só tô falando que é um privilégio poder... Nós éramos bem jovens. Sim, claro, vocês, né, começaram muito cedo e se destacaram muito cedo. Mas enfim, boa tarde para todo mundo de casa. Cara, acho que é por aí essa abordagem que o Ivaí e o Ricardo já trouxeram, são perfeitas mesmo. É muito legal a gente ver um jogo entre brasileiros, né? Numas oitavas de final. Eu, assim, queimei minha língua, de fato. Eu não acreditava, não tenho vergonha nenhuma em admitir isso aqui. Que isso pudesse acontecer nessa fase já, de oitavas de final. Muito pela dificuldade também do grupo do Botafogo. Né? Não era simples passar. E acho que isso só valoriza o tamanho do feito que o Botafogo teve, sobretudo no jogo contra o Paris Saint-Germain. Tem outro detalhe que é o horário que esse jogo vai acontecer. 13h, né, em Filadélfia, e o horário início da noite ali na Europa, finalzinho da tarde na Europa. E daquilo que a gente tem conversado com colegas que moram fora do Brasil, né, lido na imprensa internacional, essa competição tem cada vez mais atraído o interesse. Então, é um palco muito grande para 2 clubes brasileiros que fizeram por merecer estar onde estão hoje, disputando essa partida. Sem dúvida que vão fazer grandes jogos. Se a gente lembrar a qualidade, o nível dos jogos de Botafogo e Palmeiras em 23, aquela virada espetacular do Palmeiras no Newton Santos com a atuação mágica do Hendrick. E os jogos de 24, que foram grandes jogos também pela Libertadores e Foram os Brasileirão. melhores do Campeonato Brasileiro. Exatamente. A expectativa cresce ainda mais para que possam fazer uma grande partida. Por isso, não vou deixar ninguém ficar no muro e a nossa enquete vai colocar os nossos comentaristas aqui em apuros. Tava bom demais ser verdade. É o seguinte, muito fácil a pergunta. Quem vence? Tranquilo, é aquela pergunta para você virar meme e depois um recorte super divertido na internet. Mas é isso aí. Palmeiras e Botafogo, quem vence? Palmeiras passa nos pênaltis. Palmeiras nos pênaltis. Pois é, essa questão dos pênaltis aí, ela... Tem certeza, vai? O pessoal tá devendo os pênaltis no Palmeiras, hein? Mas é isso que eu tô querendo dizer. É a redenção, né, vai? É isso que eu tô querendo dizer. Você acha? E o Everton também não tá numa fase de pegar muitos pênaltis, então Aí você acha que é um aí improvável vai... mesmo. Entendi. Tô apostando no improvável. Um amigo me comentou hoje que se o Botafogo performar ou jogar como jogou ontem e o Palmeiras também, a tendência é ir para os pênaltis, né? Mas como não é o normal dessas equipes, né? A performance deles, tanto do Palmeiras quanto do Botafogo, geralmente não é o que eles apresentaram ontem, e eu acredito num grande jogo, lógico, aquele truncado, marcação, isso aí caracteriza. Como foi o 0x0 na abertura do Campeonato Brasileiro, inclusive? Eu acho que tem chance de penalidade aí. Tem chance de penalidade. E quem passa? Então, aí Não, jogar na loteria. Aí é jogar na loteria. Em cima desse muro eu já tô. Porque quando eu explodi os pênaltis, eu tô em cima do muro, entendeu? Eu tô entendendo o que vocês estão tentando fazer, Sim. mas aqui, o Ivaí já falou que é o Palmeiras. Sim, nos pênaltis eu não sei. Não, tem que responder. Tá bom, então eu vou responder. Pra ficar igual, eu vai deixar pro Rodrigo, então vai ser o Botafogo. Boa. Nos pênaltis, pronto. Não, eu já sei onde isso vai chegar, se empatar, mas tudo bem, vai. Porque tem um Rizé que eu vou chamar daqui a pouco pra votar também, Coutinho. Cara, é muito difícil de opinar, né? Vou dizer por quê. Se a gente olha antes da temporada do campeonato começar, o Palmeiras tinha tido uma queda ali nos últimos jogos de Brasileirão, antes da Copa do Mundo, mas faz uma temporada mais regular em relação ao Botafogo, que escolheu o treinador depois. E tem um elenco mais robusto. Vai trocar de jogador agora, enfim. Chegou jogadores mais tarde também. Então eu teria uma tendência de votar no Palmeiras, se esse jogo fosse da primeira rodada da competição. Mas eu acho que o Botafogo, nos últimos 3 jogos, com exceção da partida contra o Seattle, mostrou mais contra equipes mais difíceis, contra equipes mais qualificadas.
Então acho que vai ser um jogo duro, pegado, mas eu acredito que o Botafogo passe. Então temos 2-1 Botafogo e com essa enquete eu vou chamar o André Rizek. E você não vai votar? É o nosso apresentador. O Rizek vai dar o Rizek vai decidir isso aí. Tem que ter 5 votos. Calma, vamos esperar o voto do Rizek. Não, torcedores, calma. Vamos trazer o André Rizek aqui, então, direto de Nova York. E já começa a sua participação, Riza. Bem-vindo mais uma vez. Votando na nossa enquete, que é super tranquila. Quem vence nas oitavas? Botafogo ou Palmeiras? Uma boa tarde para você, meu amigo. Ih, gente, caiu a comunicação, não tô ouvindo nada, não vai dar pra votar, não. Joana, não, assim, eu concordo que é impossível. O único argumento para votar é superstição, torcida. Não tem nada nesse momento que aponte favoritismo para um dos lados. Como o Coutinho falou, apesar do Palmeiras ter passado em primeiro, o Botafogo ter passado em segundo, o Botafogo sai grandão da fase de grupos. Eu acho que o Palmeiras sai pensativo, com várias reflexões para levar de uma fase de grupos de um bom resultado, mas de um desempenho que não é bom. Queria dar umas informações sobre clima, né? Vocês estavam debatendo sobre o horário do jogo. Eu falo de Nova York, né? Esse é o bairro de Williamsburg. Manhattan fica ali depois do Rio East, né? A gente vem pela ponte de Williamsburg, é um bairro residencial que está ganhando cada vez mais adeptos aqui, porque é muito fácil acessar Manhattan, é um bairro belíssimo, lindo, e está muito quente. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos, hoje é o dia mais quente. Nesse momento está 36 graus, a previsão de máxima para hoje é 38. E eu fui ver para sábado, na Filadélfia, a previsão é de um tempo nublado, a máxima para sábado é de 27 graus, que é mais ou menos na hora do jogo, ou seja, a gente não terá aquelas condições desumanas, por exemplo, nas quais Palmeiras e Al Ahly mal puderam respirar no estádio de Nova Jersey. Falando da temperatura, eu vou agora um pouco para o campo. Por que eu acho que é imprevisível traçar um paralelo? Eles fizeram grandes jogos recentemente, né? Grandes jogos. No Campeonato Brasileiro de 2 anos atrás, o Palmeiras conseguiu derrubar o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo tinha vencido o Palmeiras no Allianz. Depois se enfrentaram na Libertadores, muito equilíbrio. Esse ano se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, 0-0. Era a primeira partida oficial do Paiva. Eu acho muito difícil traçar favoritismo nesse momento. Eu acho mais fácil olhar para trás e analisar o que foi a fase de grupos do Palmeiras e o que foi o feito gigante, estupendo, monumental do Botafogo, que foi classificar em segundo. Podia ter jogado melhor ontem. Olha, eu acho que tudo isso é muito relativo. O resultado final, quando você olha para a classificação, PSG 6 pontos, Botafogo 6 pontos, Atlético de Madrid 6 pontos, me belisca que eu acho que eu estou sonhando, eu jamais imaginava. E assim, do alto da minha sinceridade, eu digo aqui, eu achava impossível que isso acontecesse. O Botafogo foi lá e provou que eu estava errado, e a gente vai debater sobre as razões do Botafogo ter conseguido esse sucesso e o demérito, na minha opinião, que tem que ser debatido também do Atlético de Madrid nessa fase de grupos, Joana. E o seu voto seria qual? Dito isso... Dito tudo isso, você vota em quem? O meu voto é que vai passar um clube brasileiro num resultado que, assim, fazendo projeção, assim, eu pensei, cara, se algum time brasileiro chegar nas quartas, eu acho que é um belo resultado. Estar entre os 8, né? Um time brasileiro já se garantiu entre os 8. Eu realmente não tenho, sinceramente, eu teria que jogar um par ou ímpar aqui. Eu não tenho, eu tô sendo bem sincero com vocês, mas se até sexta-feira eu mudar de ideia, eu não tenho realmente nenhuma projeção, nenhum feeling. Eu acho que é um jogo absolutamente aberto. Eu vou murar. Eu peço a licença de vocês, porque realmente eu acho que não existe um favorito para esse jogo no momento. É muito difícil apontar um favorito. Eles estão tudo olhando para mim assim, Rizek, do tipo, isso não é justo, porque a gente também queria murar e você não deixou. Mas Rizek é o apresentador desse programa, Sim, então ele manda só uma serva aqui, então... Exato. Ele não quer votar. E foi ótimo, porque aí eu também não tenho que votar neste caso. Mas eu entendi. Quem está nos assistindo também entendeu. Como é que é, Gurjão? Olha só, a nossa audiência tem uma preferência aí, né? Botafogo vencendo aí na votação popular, 60% contra 40% do Palmeiras. Eu acho que... Fala, Riza. Jô, eu tenho uma opinião sobre como as torcidas gostariam que a gente votasse.
Primeiro, assim, eu tô convivendo com torcedores aqui, eu adoro falar de torcida, né? E assim, eu acho que eu conheço um pouco da alma do botafoguense, um pouco da alma do palmeirense. Eu acho que o botafoguense gostaria que a gente votasse no Palmeiras, por superstição, né? Todo mundo disse que o Botafogo não ia passar de fase, tomara que votem no outro. E o palmeirense é o contrário. Se a gente não votar no Palmeiras, conhecendo a torcida do Palmeiras, vão dizer, olha lá, vocês da Globo sempre contra o Palmeiras, vocês não apoiam o Palmeiras. Então, assim, o palmeirense quer que a gente vote no Palmeiras. E o botafoguense também, por essas razões que eu acho que eu explanei aqui. É assim que eu imagino que o torcedor de Botafogo e Palmeiras gostariam que a gente votasse e eu vou ficar em cima do muro. Eu tô com você nessa. E são confrontos equilibrados. A gente relembrou aí dessa rivalidade que cresceu nos últimos anos, exatamente pelo que aconteceu em 2023, que começa pela virada... O que foi, Gujão? Desculpa. Ah, tá. Então, pelo que aconteceu em 2023, na virada histórica, e o Palmeiras se consagrando bicampeão brasileiro, no caso, né? Quando o Palmeiras já não tinha mais esperança e foi aquela queda brusca, absurda do Botafogo, e usando o mesmo termo do Marlon Freitas, do 1% de chance de classificar, era 1% de chance do Botafogo perder aquele título, né? Sai de um 3-0 para um 4-3. Não, não só, e pela gordura que se fez na primeira parte do campeonato, enfim, foi uma queda jamais vista realmente. E o Botafogo ressurge em 2024, vence o Campeonato Brasileiro, vence a Libertadores e nos 4 confrontos contra o Palmeiras não perde nenhum, no máximo empata na Libertadores, né? Mas vence no Campeonato Brasileiro, elimina o Palmeiras na Libertadores e vem com uma força completamente diferente para conquistar essas duas competições. Inclusive, Jona, o último confronto, rodada de abertura do Campeonato Brasileiro desse ano, é um 0-0 no Allianz, que o Botafogo joga melhor que o Palmeiras, né? E acho Concordo. até... Tem as melhores... Os goleiros são muito acionados nesse jogo, tanto o Everton como o John também. Mas assim, acredito que o jogo agora vai ser diferente daquele jogo. Primeiro, não tem um fator campo pro Palmeiras. O Botafogo naquele jogo teve uma estratégia de primeiro se defender para sair em contra-ataque, e executou bem essa estratégia, melhor inclusive do que o Palmeiras fez. Agora é campo neutro, o Botafogo já tem mais tempo de trabalho. O Botafogo vem de 2 jogos com esse cenário, com essa realidade. Acho até, em cima daquilo que o Evaí citou, de um time conhecer o outro melhor, acho que o Botafogo talvez vai sair mais, né? Acho que talvez a gente não vai ter um jogo de uma equipe que se defenda mais e a outra que ataque mais. Talvez nesse sentido aí seja um jogo um pouco mais equilibrado e dos dois lados tem qualidade para fazer um jogo bom, né? Então, fala, Ricardinho. Não, pode falar. Não. São vários fatores, vários ingredientes, vários pontos desse jogo. Né? Você tem, por exemplo, primeiro... Mas quem que ia colocar o Botafogo para vencer o PSG? E outra, da gente tá aqui colocando, né, quem vence, né, o cemitério de favoritos. O cemitério do futebol tá cheio de favoritos, então ninguém quer isso aí, não. Essa Copa do Mundo de clubes, assim como a Copa do Mundo de seleções, é uma competição totalmente diferente das outras, porque ela é muito curta, são muitos jogos, o espaço entre um jogo e outro parece que 3 dias, 4 dias é muito, mas não é tudo muito rápido. Pesa a recuperação do jogador, pesa assim o momento do time, mas muitas vezes o momento do time de um jogo para outro muda, né? Por exemplo, será que o Palmeiras vai fazer 2 jogos ruins em seguida? É difícil, é um time muito consolidado, é um time que tem uma ideia, né? O Botafogo oscilou do jogo do PSG para o jogo do Atlético de Madrid. Mas são adversários diferentes. Tudo bem, mas eu considero o PSG um time muito melhor do que o Atlético de Madrid, né? Mas mesmo assim, as circunstâncias fizeram com que o Botafogo tivesse um incômodo no segundo tempo. E mesmo assim se classificou com mérito. Como teve um incômodo com o Seattle Sounders no segundo tempo. Aí você tem o fator time. O Botafogo perdeu um jogador muito importante ontem, que é o Gregor. Ele é um jogador muito importante nesse esquema do Botafogo. Perdeu porque tomou 2 cartões. Tomou 2 cartões amarelos, tomou amarelo sem necessidade no último lance do jogo, né? Mas pode fazer a diferença? A gente vai saber só no final de semana. Mas é um jogador integrado, é um jogador que taticamente ajuda muito, entendeu? Então, assim, são situações, por isso que a gente falou, pênaltis e tal. Cara, não, é impossível. Você pode analisar os 2 lados, mas é impossível você, nesse momento, dar um palpite ou cravar um time à frente, porque ambos têm qualidade, ambos têm suas armas, suas características, né? Sua situação dentro da competição. O Botafogo com um time mais cascudo porque enfrentou adversários melhores. O Palmeiras ontem, a gente esperava que pudesse ganhar bem do Inter Miami. Sofreu e por algum momento teve a dúvida se ia classificar, entendeu? Mas são circunstâncias de uma Copa do Mundo de clubes. Isso tudo a gente analisa, por isso que um palpite simplesmente... para não ficar sem o palpite da penalidade do Botafogo, mas pode ser o Palmeiras também, são circunstâncias que a gente vai carregar até o jogo do sábado. Kisa, você chamou?
Não, eu chamei até para complementar o assunto do Ricardinho. Assim, ó, dá para afirmar que o Palmeiras vai enfrentar o adversário dele mais difícil até aqui? Né? Pegou Porto, Al Ahly e Inter Miami. Eu tenho dificuldade de estabelecer parâmetro entre Botafogo e Inter Miami, por exemplo. Não sei em que posição, eu sei que muita gente no Brasil está debatendo isso, não sei em que posição Inter Miami estaria no Brasil. Eu sei que jogando o que jogaram ontem Messi e Suárez, eles fariam diferença em qualquer clube brasileiro. Mas eu opino que o Palmeiras vai enfrentar o adversário mais difícil que ele pegou no Mundial aqui, com a vantagem de conhecer os jogadores. Então eu opino que o Palmeiras vai ter que subir de rendimento para avançar. O Botafogo é diferente. Eu acho que muito do que o Ricardinho está dizendo da queda de PSG para Atlético é porque se você enfrentar times muito superiores, com todo o respeito, gente, o Atlético de Madrid é superior ao Botafogo. Olha o time do Atlético de Madrid. Eles têm na zaga um zagueiro que já jogou na seleção francesa, pode não ser o top. O outro é titular da seleção espanhola, campeão europeu. O goleiro é um dos melhores do mundo. No meio-campo é um dos melhores jogadores da seleção campeã do mundo e da América, que é o Depou. Você vai para o ataque, Julián Álvares, que brilhou na Copa do Mundo. No banco estava o Griezmann, campeão do mundo com a França. Olha o time do Real Madrid. Só o Julián Álvares custou 480 milhões de reais. É quase que o Botafogo investiu. Então, assim, você se prepara. Antes, a gente enfrentava um europeu no Mundial de Clubes. Era um trabalho extensivo, extenuante. Agora, o Botafogo enfrentou 2 em sequência. Então, assim, você tem que correr atrás do PSG, hoje o melhor time do mundo. Né? Imagina o desgaste mental, físico. E dias depois, voltar a campo para encarar uma equipe tão boa, no papel pelo menos, porque eu quero debater muito o Simeone, mas uma equipe tão boa, tão forte, é natural que o Botafogo ontem tivesse uma queda em relação ao que mostrou contra o PSG, né? Física, mental, e agora o Botafogo vai enfrentar um time brasileiro, o qual ele já conhece. Eu acho que dá um respiro para o Botafogo, e para o Palmeiras bota uma pressão, nesse sentido de falar assim, olha, vai ter que subir de rendimento, porque aparentemente, na teoria, o Botafogo vai trazer mais dificuldade do que os times que o Palmeiras enfrentou até aqui. E agora sim, uma substituição aqui na mesa do Seleção, saindo Evair, entrando Wilson Gotado. Mais uma vez um prazer te ver aqui na nossa bancada. Boa tarde. Outro atacante. Agora eu jogo de atacante. Né? É jogo de master, quiser me contratar, sei fazer gols e dou assistência também. Combinado. Tá contratado pro nosso time. Já, eu colecionei figurinha desse daí. Aí, ó. Bafim. E aí, Gotado, já te dando boa tarde, te perguntando do jogo de ontem contra o Botafogo, né? A gente não tinha muita dúvida em relação à escalação. Nem a postura do Atlético de Madrid, que seria se lançar mesmo, precisando do resultado. O Botafogo, surpreendentemente, né, teve mais chance que o próprio Atlético no começo do jogo, mas aí depois tem essa questão que eu acho que dá um tilt mental no jogador, que sabendo, conseguir segurar durante um tempo, principalmente no segundo, sabendo que você pode perder. O Botafogo perdeu quando podia, né? Assim, sabiamente a gente entende que o Atlético de Madrid, ele tem como uma ideia de jogo, um modelo de jogo, basicamente é um jogo defensivo. Se é defensivo, é um time reativo. Como é que um time reativo vai fazer 2 ou 3 gols? Isso é mais difícil de se acreditar. O Botafogo também não deixa de ser um time reativo, porque não é um time de alta velocidade no seu contra-ataque. Tirando o Igor, que é um cara que faz tudo, o pessoal que chega de trás não chega com tanta velocidade. Também deixa de ser um time de construção, mas é um time mais lento. Né? Constrói, mas não tem velocidade. Então, mas o Botafogo ficou à vontade no início do jogo. Criou algumas oportunidades, o Atlético só cruzava, né? Começou a trabalhar só em torno da área, não fazia as infiltrações. E o Botafogo foi crescendo também. E aí o Atlético pensou assim, já que o Botafogo também está numa velocidade não tão intensa, né, nós podemos agredir mais. Aí entrou um modelo de jogo marreta. O que é marreta? Marretando até quebrar. E foi assim, boa parte do segundo tempo, exigindo bastante empenho, né? Até mais do John. O John trabalhou muito mais nesse jogo do que contra o PSG. Não fez nenhuma defesa contra o PSG. E nesse jogo ele fez, jogou bem, né? O Pari John, né? Foi tranquilo. E o Botafogo depois ficou receoso, após sofrer o gol nos 80 minutos mais ou menos, né? Tem um risco, lógico, de tomar o segundo gol. Aí entra a pressão psicológica. Num todo, valeu como experiência. Eu acredito que todos têm aí alguma coisa a aprender. Já que o Paiva falou que o vestiário já estava um pouco diferente, mesmo classificando, não era um resultado que eles pretendiam. Né? Como foi, por exemplo, o Inter também, que perdeu, classificou, mas não era o resultado que eles pretendiam. Então tem muito dessa informação que pode deixar o atleta mais confiante, logicamente, e entender que no próximo jogo tem que ser melhor. A gente pode concluir, até voltando aí, trazendo o Rizek de novo para o papo, que o Botafogo ele chega para as oitavas de final muito maior do que ele chegou. A gente já falou várias vezes da dificuldade do grupo, né?
que a gente imaginava que o Botafogo não fosse conseguir passar justamente por estar competindo com o PSG, competindo com o Atlético de Madrid. E no final das contas, o Botafogo deixou um gigante para trás, que é o caso do Atlético de Madrid, mesmo perdendo o jogo, mas porque podia perder, e vencendo o PSG, né, Risa? Então o Botafogo vai mais cascudo realmente para essas oitavas. Não, pra mim, que achava que o Botafogo já estava morto logo no sorteio, ele chega ressuscitado, né? Eu insisto muito nisso, eu acho que a gente não precisa ter pudor de falar. A gente não acreditava que o Botafogo ia passar, porque a lógica era o Botafogo não passar. Eu não estou aqui adotando o complexo de vira-lata, eu estou me rendendo ao que é a realidade, a ordem do futebol mundial, já há algum tempo. Né? Existe uma turma dos super ricos que dominam o futebol europeu e mundial, existe uma turma dos ricos, na qual está o Atlético de Madrid, e existe a turma da periferia que tenta desafiar, que sonha em desafiar, que é a nossa. Se a gente for olhar o Mundial de Clubes, né, desde 2012 que um sul-americano não vencia um europeu, e na metade das ocasiões o futebol sul-americano parou na metade do caminho, nem para a final foi. Quando você compara o nível de investimento do PSG e do Atlético com o do Botafogo, é um abismo. Insisto nisso. O Atlético pode não ter um rendimento de time rico muitas vezes, mas olha o time dos caras. O Oblak, um dos melhores goleiros do mundo. Na zaga eles têm um jogador de seleção francesa, o outro que foi campeão europeu pela Espanha. Aí você vai para o meio campo, tem um jogador campeão do mundo pela Argentina, o Depou, que está entre os principais jogadores hoje da seleção campeão do mundo e campeão da América. Para mim ele foi o melhor jogador da Copa América, o Depou. No ataque, os caras gastaram 480 milhões no Julián Álvares, que é quase o que o Botafogo gastou em todos os seus reforços. Gastaram 30 milhões de euros no Sorloth, que é um jogador fraco, mas até isso eles têm condição de fazer, gastar 30 milhões de euros num jogador que a gente não dá tanta bola assim. Tem o Griezmann no banco, que é um jogador campeão do mundo pela França. Então o normal, quando você tem esse enfrentamento, é do europeu dominar o jogo, ter mais posse de bola. Com o PSG, então, nem se fala. O normal seria um massacre, inclusive, no placar do PSG contra o Botafogo. Por isso que eu acho que o que o Botafogo fez é anormal. O jogo de ontem, ele está dentro de uma lógica. É natural que o Atlético, até precisando vencer, domine, crie mais chances e o Botafogo viva de estocadas. E olha, foram belas estocadas. Eu recorro aqui aos números dos dois jogos do Botafogo, contra o PSG e contra o Atlético, porque mesmo sem ser muito adepto das estatísticas, eu acho que nesse caso eles são importantes para mostrar como o Botafogo foi obrigado a jogar contra os times europeus, né? Então, contra o PSG, por exemplo, 75% de posse para o PSG. 16 finalizações do PSG, 4 do Botafogo. Só que o Botafogo foi mais certeiro, finalizou 3 no gol contra só 2 do PSG. Contra o Atlético, posse de bola também superior do time europeu. Nas finalizações, mais ainda. 24 do Atlético, 7 do Botafogo. Mas, de novo, a gente está vendo como o Botafogo consegue ser certeiro, né? Das 7, 3 foram no gol. Eu acho que o John fez uma grande defesa ontem, numa jogada ali pela direita, numa jogada rasteira que ele defendeu. Pensando na soma dos dois jogos, eu acho que o John precisou fazer muito menos milagre, por exemplo, do que o Cássio fez em 2012, do que o Rogério fez contra o Liverpool, né? Então, assim, eu acho que é uma atuação defensiva, como qualquer time hoje sul-americano teria diante de um PSG e também diante de um Atlético de Madrid, dada a qualidade dos jogadores que eles têm do outro lado. O Botafogo teve a sua estratégia premiada. O Paiva, a gente contava ontem que ele foi estagiário, foi fazer um estágio, né? Com o Simeone, hoje o treinador mais bem pago do mundo, o Simeone. E, na minha opinião, o estagiário sai dessa primeira fase como professor. Assim, o Botafogo teve a sua estratégia premiada. E eu vejo assim, algumas pessoas falando assim, pô, mas foi dominado pelo Atlético. Queria o quê, cara? Olha a diferença dos dois times. É assim que será, inclusive, se a gente voltar a enfrentar europeus. Eu não consigo imaginar. O Flamengo deu um amasso no Chelsea. Foi absurdo o amasso que o Flamengo deu no Chelsea, né? O Chelsea não jogou a última Champions, vai jogar a próxima, foi o 4º colocado do campeonato inglês. A ver como será o desenvolvimento dos europeus na própria competição. A minha impressão é que os europeus estão subindo de nível a cada rodada, até pelo impacto negativo que eles tiveram nas duas primeiras. Os bichos grandes mesmo, Real Madrid, o Bayern, o City, deram um oi mundial na última rodada. E eu queria falar um pouco sobre o Simeone com vocês, porque se eu rasgo elogios ao Paiva, eu queria falar um pouco daquilo que, na minha opinião, é demérito e o Botafogo soube aproveitar. O Simeone dirige o Atlético há 14 anos. Há 14 anos. Ele é um ídolo da história do clube, né? E ele, inegavelmente,
colocou o Atlético em outro patamar. Quando você olha o que o Atlético é hoje e o que era antes da chegada do Simeone, é óbvio que ele colocou o Atlético em outro patamar. Ele ganhou 2 campeonatos nacionais, um deles com o Suárez, de quem debatíamos há pouco. Ele levou o Atlético a 2 finais de Champions. Hoje ele compete com o Real Madrid e Barcelona, coisa que o Atlético não fazia antes dele. Mas justamente por causa do bom trabalho que ele realizou no clube, né, colocando o Atlético em outro patamar, o Atlético conseguiu inclusive aumentar o seu orçamento, poder contratar mais, ir ao mercado e trazer jogadores importantes, como ele fez nessa temporada. Ele tirou um jogador do Grupo City, que é o Julián Álvares, né? O que eu questiono do Simeone não é o que ele fez, é o atual estágio do Atlético. Diante do patamar em que ele colocou o clube, será que o Simeone está valendo o maior salário do mundo? Será que o Atlético não tinha que jogar um pouco mais pelos jogadores que tem? Será que o Atlético não tinha obrigação de se classificar nesse grupo? Por exemplo, se alguém acha demérito o Botafogo se defender contra o PSG, o que dizer do Atlético de Madrid? Que não passou do meio campo contra o campeão europeu, levou 4 gols. Compara a atuação do Botafogo contra o PSG com a atuação de ontem, com a atuação do Atlético contra o PSG. Então é por isso que eu destaco muito o feito do Botafogo. Era um feito muito improvável, para mim impossível. O Botafogo foi lá e fez o impossível. E assim, parabéns ao Botafogo. A partir de agora, contra o Palmeiras, vai ser um outro tipo de enfrentamento. Ele não vai precisar se defender tanto assim, até mentalmente. Parte do domínio que o Atlético impôs ontem, eu imagino, queria até ouvir os atletas aí, cara, foi extenuante enfrentar o PSG. E aí, dias depois, cansaço mental, cansaço físico, de correr atrás de jogadores tão bons, você ter que voltar a enfrentar um time superior ao seu, para mim foi até natural a queda de rendimento que o Botafogo teve no segundo tempo. Agora, terminar essa primeira fase, você olha a classificação, 6 pontos PSG, 6 pontos Botafogo, 6 pontos Atlético, gente, o Botafogo assombrou a Copa do Mundo com esse resultado, na minha opinião. Repasso aí essa análise essa observação do Rizek para vocês aí. A minha questão com relação ao Botafogo, e a gente falou ontem na transmissão, não é uma cobrança em relação ao desempenho por enfrentar o Atlético de Madrid. Acho que o Atlético de Madrid é um grande time, é um time bem treinado. Eu acho que o Simeone é um bom treinador, ele mudou mesmo o patamar do Atlético de Madrid. Ele tem a sua característica que não é diferente do que ele fez nesses anos todos. É um time armado, que briga muito, que marca, que muitas vezes é reativo sim em relação aos adversários, e foi assim que ele conseguiu o sucesso à frente do Atlético de Madrid e as conquistas que ele teve, com bons jogadores, montando equipes competitivas. Ontem não foi diferente, eu não esperava um jogo diferente, porque eu acho que o Atlético de Madrid, mesmo mudando, tendo que mudar sua característica de propor o jogo, porque ele precisava do resultado, ele ia sair, ele ia ter que construir, ele ia ter que buscar, muitas vezes fugindo, como eu disse, a sua característica. O meu ponto em relação... E acho que o Botafogo tem muito mérito na sua classificação, porque ele pegou o grupo, para mim, o mais complexo. Mais difícil, complexo, o único com 2 europeus. 2 adversários fortíssimos europeus. E sim, a perspectiva de classificação, se você me perguntasse antes, qual dos times brasileiros acho que corre o risco de não classificar? Para mim, o primeiro era o Botafogo em relação ao grupo que tinha. Então, isso é muito mérito por aquilo que o Botafogo construiu. Dentro das suas características, no jogo contra o PSG, que a estratégia, e você pode ganhar de várias formas, né? Você não precisa ganhar só sendo melhor que o adversário. Futebol é legal por causa disso. Futebol é legal por causa disso. A sua estratégia sendo bem montada e executada, você pode vencer. E foi o que o Botafogo fez com o PSG. O meu único ponto em relação ao jogo de ontem é a questão da produtividade do Botafogo. Eu acho que o Botafogo ontem, ele tinha condições de render mais do que ele rendeu, porque ele cometeu erros que poderiam não ter sido cometidos. Então, por exemplo, o nível de concentração mudou. Não deveria ter mudado. Por quê? Porque ele enfrentou um grande time. Então ele sabia... O primeiro ponto de você ganhar do seu adversário é você identificar a capacidade que ele tem. Você tem uma capacidade alta e você respeitar isso. Ponto. Ontem o Botafogo, para mim, pecou nessa parte da marcação e da competitividade, que contra o PSG foi excelência. Esse é o ponto. O outro ponto é que o Botafogo ontem, depois dos 25 minutos, que ele teve a chance de matar o jogo com o Savarino ali era a chance de matar o confronto, e ele não fez, ele começou, além de não marcar, de estar desatento, ele começou a entregar a bola para o adversário, que tinha uma dificuldade de construção, mas que é o Atlético de Madrid com jogadores de qualidade. Quando você começa a fazer isso, você começa a ser o quê? Encurralado. Cruzamentos, característica do time do Atlético de Madrid. Então, essa parte com a bola que o Botafogo tem e fez com o PSG, até mais do que ontem,
de ficar com a bola, de tentar envolver o adversário, de esticar de vez em quando no contra-ataque bem organizado. Se o Botafogo ontem está mais concentrado, no segundo tempo ele tinha feito gol no contra-ataque. Ele saiu vezes 3 contra 2, vezes 4 contra 3 e ele não conseguiu matar. É esse o meu ponto em relação ao Botafogo. A minha cobrança, entre aspas. Eu não cobro nada do Botafogo. A minha colocação é sobre isso. Agora, sobre a campanha, sobre a classificação, sobre o trabalho todo, cara, é de excelência e surpreendente no meu caso, mas com contexto, com base. O Botafogo surpreende, mas com base, com um time baseado, com um time com estrutura, com um time com jeito de jogar. Agora, ontem poderia ter tido uma atuação melhor nesse sentido. Com a bola, sabe jogar. Por que não poderia ter jogado? Sem a bola, poderia ter sido mais competitivo, mais concentrado. São esses os 2 pontos que o Botafogo tem que levar à próxima fase. Porque cada jogo é um jogo, sim, mas sempre fica aquela, o último jogo nós fomos bem. Esse jogo poderia ter sido diferente. O confronto agora, próximo, também é duro. O Palmeiras também é um grande time, é um confronto caseiro, né? Um confronto do nosso país e tal, mas que tem jogadores de qualidade. É só esse o ponto em relação à atuação do Botafogo. Eu acho que na reação dos jogadores, né? As entrevistas pós-jogo... Assina embaixo do Ricardinho, hein? Assina embaixo do Ricardinho. O próprio Renato fala sobre isso na entrevista Assina depois, embaixo. né? De que os jogadores não ficaram satisfeitos com a atuação. Ficaram satisfeitos com a classificação, com o feito, mas a atuação eles sabem que poderia ser melhor. A minha visão de jogo também é exatamente essa, de que até mesmo individualmente, os jogadores da linha de defesa, eles fizeram uma partida ontem um pouco inferior em relação ao que tinham feito contra o PSG. Cometeram alguns erros que não haviam cometido. E até em jogadas que eles têm potencial para fazer um pouco melhor. E o grande exemplo disso são os primeiros 25 minutos de jogo. O Botafogo não sofreu nesse período. Defendeu, protegeu a área do mesmo jeito, a mesma estratégia, o mesmo modelo de marcação. Quando retomava a bola, Igor Jesus segurava, tinha opção de profundidade, opção de passe curto. Marlon e Alan às vezes se aproximavam, conseguiam fazer com que o time mantivesse a bola no ataque. O Botafogo tem 2 jogadas de perigo de forma diferente. A primeira do Savarino é um contra-ataque, a bola bate no Igor Jesus e ele dá em profundidade. Entre o lateral e o zagueiro, ele sai na cara do gol e acaba perdendo. E tem uma outra jogada, que é um chute do Arthur da entrada da área, que é uma troca de passe mais duradoura do Botafogo. Não é necessariamente um contragolpe. Não é uma retomada com aceleração. O Botafogo rouba a bola, roda de um lado, roda do outro, consegue aproximar, acha o Arthur na entrada da área, ele bate prensado e a bola passa perto do ângulo. Depois desse período, óbvio, tem a dificuldade do jogo. Não é um jogo fácil, não é um jogo simples. A questão climática vale para os 2 times também. É muito desgastante, é sacrificante. O Botafogo vinha de um jogo nesse sentido também, estafante mentalmente também contra o PSG. Mas o Gotardo citou uma coisa que serve muito para a gente analisar o jogo de ontem também. O PSG é um time que vai se aproximar da área e vai ser criterioso até finalizar. Ele vai rodar a bola para tentar entrar na área da melhor forma possível. Até na reta final do jogo, ficou alçando a bola na área, mas é uma coisa mais natural. O Atlético de Madrid, não. Ele não tem tanto repertório ofensivo assim, apesar da qualidade dos jogadores. Ele vai chegar na lateral da área e vai lançar. Ontem o Simeone começou com o filho dele pela direita, depois trocou para a esquerda, depois começou por dentro, depois veio para a direita. Ele foi fazendo várias mexidas na equipe que acabaram somando nesse sentido de gerar mais volume ofensivo e pressionar mais o Botafogo. Mas estou de acordo. Dava para você fazer um jogo um pouco menos tenso nesse sentido, né? O gol saiu no final, foi até um pouco mais tranquilo, mas tenho certeza que na hora que saiu o gol, o torcedor olhou assim, peraí, né? Se sai mais um segundo ali, o jogo já vira uma situação que eu não tinha necessidade nenhuma de virar. Mas de fato tem essa questão do Botafogo chegar para esse confronto de oitavas, defensivamente falando, muito sólido. Muito sólido. Tomou um gol contra o Atlético de Madrid. Tá, mas a gente está aqui debatendo as circunstâncias. Teve um momento do jogo que a gente viu o Renato vai, inclusive, desesperado. Exatamente porque o Botafogo começa bem a partida, tem a chance com o Savarino, então poderia ter dificultado ainda mais o jogo para o Atlético de Madrid. E, de repente, é como se o Botafogo tivesse dado um... Me fugiu a palavra aqui, mas é isso. Recuperava, é mais do que acomodar, né? É como se dá uma travada. Assim, a gente não precisa, que esse aspecto mental de você saber que você não precisa vencer. Você já está classificado, é claro que você não pode ser goleado nem nada, mas tem essa questão mental e humana, que eu acho até natural, né? De também ter essa questão de concentração, de cair. Você vê que o Botafogo, no segundo tempo, sobretudo, acho que no primeiro tempo não, mas no segundo tempo, o que o Botafogo erra de passe é brincadeira também. Então, dá um desespero. E ainda tem uma boa chance, aquela jogada que o Cuiabano cruza pro Igor Jesus e o Oblak faz uma grande defesa até. O Oblak, ele faz mais defesas difíceis antes do John no jogo. A gente pega a linha do tempo do jogo, né? É verdade. Na metade do segundo tempo, o Oblak tinha ali 2 defesas difíceis contra uma do John, que foi ser exigido mesmo mais na reta final do jogo. Fala, Risa.
Não, eu tô aqui concordando com tudo. Eu queria dizer que a audiência do Seleção não ouviu um comentário do Ricardinho, não ouviu uma aula. Eu assino embaixo tudo que ele falou. Claro que poderia ser melhor. A minha... Não, foi impressionante, Ricardo. Você falou, fiquei vendo o jogo, falei, cara, não discordei de uma vírgula do que você falou, realmente. O meu ponto, assim, a minha ponderação é que tentando me colocar assim na pele assim, de quem está enfrentando alguém com tanta qualidade, né? O Botafogo deve ter pensado em algum momento, cara, o empate está nos classificando em primeiro, né? Vamos ficar aqui, os caras não estão conseguindo. E aí, em dada hora, o Atlético foi subindo, aquela dúvida, ataco, fico aqui. E acho que o gol, inclusive, sai no momento de desconcentração do Botafogo. Foi um gol até bobo para um time que, na maior parte do tempo, se defendeu melhor do que no lance específico do gol. E como o Coutinho falou do repertório ofensivo, essa para mim, você vai ver a repercussão na Espanha, é impressionante, cara. Como o Simeone, a idolatria que há com ele, assim, parece que assim, tudo que ele faz no Atlético é certo. A repercussão na Espanha é com relação à arbitragem. Eles estão reclamando, entendendo que o pênalti que o VAR chamou deveria ter sido marcado. Eu quero repercutir mais, assim, se eu fosse setorista, se eu fosse comentarista analisando o Atlético, eu repercutiria mais o momento do Simeone. Porque, como disse o Coutinho, com os jogadores que tem, você é o treinador mais bem pago do mundo. Ele colocou o Atlético nesse patamar. Será que diante do patamar que o Atlético tem hoje, o Simeone tá mandando bem? Será que ele merece ganhar mais que o Pepe Guardiola, por exemplo? Será que outros treinadores mais ofensivos de hoje, como o Xabi Alonso, por exemplo, pelo que fez no Bayer Leverkusen, com menos material do que tem o Simeone hoje? Então eu acho que assim, essa fase de grupos eleva o Paiva muito fortemente, né? E deixa muitos questionamentos, na minha opinião, agora pro lado derrotado. Muito bem, amigos, daqui a pouco a gente vai fazer, quando fechar a primeira fase, a seleção, né? Da primeira fase do Campeonato Mundial. Estou muito curioso para saber quem a gente vai eleger como técnico. Eu, por enquanto, elegeria o Renato Paiva, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, viu, estúdio? Viu, Joana? Risa, eu vou me despedir aqui do Gotado, mas não sem antes te colocar nessa enrascada do bem, né? Do quê? Olha ali, ó. Quem vai se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, Gotado? Palmeiras ou Botafogo? Analisando os últimos jogos, né? Botafogo, acho que o último jogo que perdeu para o Palmeiras foi no 4-3 aqui. Exatamente. No Rio de Janeiro, né? Exatamente. E a forma que vem jogando sempre nos confrontos, o Botafogo vem jogando bem. E analisando o Palmeiras nesses jogos, sem que ele tome o lugar do Ivair, eu vejo assim uma certa dificuldade na escalação, na formação do time. Uhum. Né? A parte ofensiva, com certeza. A parte certeza. ofensiva, exatamente. Né? O time com pouca intensidade e o Botafogo pode se aproveitar disso. Então eu vejo o Botafogo assim, 1% a mais. Pode ser isso aí, não? Ué, pode, né? Pode. Um Seu voto, no final das contas, é o Botafogo. É o Você nem Botafogo. falou dos pênaltis. Esses aqui estavam metendo os pênaltis para dar uma aliviada. Não, passa mais só nos pênaltis. Não Botafogo gosta de sofrer um pouquinho, né? Ter essas dificuldades, mas não precisa chegar tanto, não. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.